aqui, muito, de verdade. E para mais essa aula aí sobre o conto Amor, de Clarice Lispector, e eu não vou tomar muito tempo né, com preâmbulos, não. A gente vai direto ao assunto, porque eu acho que tem muita coisa para a gente estudar hoje, para a gente ver, para a gente conversar. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, eu quero ouvir a opinião de vocês acerca dessa grande mulher e desse conto que é tão, né, como eu disse anteriormente, é tão envolvente, ele traz tantas nuances que a gente às vezes fica assim, caramba, por que a banca da UERJ, por que eles escolheram logo esse conto para deixar a gente assim, né, boquiabertos, com essa escrita maravilhosa da Clarice. Bom, e aí eu vou tentar compartilhar esse material aqui para a gente começar a nossa aula, tá? Falando um pouquinho da Clarice, falando sobre assuntos que envolvem a escrita da Clarice, que me chamam muita atenção. Deixa eu ver aqui. É nesses 3 pontinhos, né, Priscila? Não, apresentar. Isso, apresentar. Compartilhar. Peraí. Compartilhar tela? É isso? Isso, exatamente. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês vão estar aí me acompanhando. Bom, vocês estão conseguindo visualizar tranquilamente? Beleza. E aí, opa, valeu, Maria Fernanda. Agora, fazer o quê? Aumentar? Tela cheia? Dá um zoom, Onde que faz isso agora? Você me pegou, né? Ó, na tela do Canva está em 34%, tá vendo? Na barra de baixo. Mas aí... Uhum. Ou então tem a opção lá em cima, apresentar. Como é que é, Rafa? Do lado de compartilhar, tem apresentar. Do lado de compartilhar, só um minutinho. Tem No canto superior direito. Canto superior. Ah, tá. Canto superior direito. Tá aqui. Achei. Vamos ver se eu consigo, então, aumentar isso aqui. Então, peraí, deixa eu interromper, porque eu acho que eu não consegui fazer isso, não. De novo. É tela cheia? Ou é janela? Não. Você pode colocar em janela e vai apresentar só o Canva, se você colocar em janela. Como é que é? Fala de novo, meu bem. Quando você coloca a tela cheia, você consegue mexer em outras abas. Quando você coloca em janela, você só apresenta o Canva. Só a sua apresentação. Ah, tá. E agora? Se você clicar ali no canto superior direito, tá escrito apresentar, e vai abrir a tela pra gente, maior. Então, peraí, porque entrou um negocinho aqui. Apresentar. Show, achei aqui. Isso aí. Peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui. Apresentar tela cheia. Isso. Vê se agora Aí, foi, agora gente. sim. Oh, meu Deus, que coisa boa. Maravilha. Bom, gente, obrigada, meninas. Obrigada pela ajuda, Letícia, Ana e Priscila. Gente, bom, para início de conversa, muito prazer. Meu nome é a professora Alzira Rubim. Bom, eu tenho aí um amor grande pela Clarice, porque alguns livros que eu já li sobre essa grande escritora me chamou a atenção essa particularidade que eu falei para vocês, né? Como ela escreve diferente, né? Daquela época modernista, né, de 45, que buscava mais a forma, não se preocupava muito com o conteúdo, era uma escrita, como eu sempre falo, hegemonicamente masculina, né, sexista, e a gente percebe com a chegada de Clarice, com essa escrita de Clarice, a gente percebe um outro mundo, um outro universo,
que o feminino não estava acostumado, né? Que dirá o masculino. Então, eu fico muito feliz da gente poder estar estudando a Clarice e podendo ver essa diferença na escrita dela. Bem, como é que eu faço agora para passar? É só ir passando assim, né? Não passa. Calma aí, meninas. Eu joguei na tela aqui, mas eu não estou sabendo Você clica passar. no cantinho, pode aparecer uma setinha, ou então no próprio teclado. No cantinho, peraí. Peraí. No próprio Não também foi, nem no consegue, teclado. Alzira. A setinha para baixo. Peraí, então. No teclado. No teclado, estou tentando no teclado, mas não está indo. Calma aí que eu vou conseguir, gente. Calma. No lado direito. Sim, Rafael, no lado direito, mas no lado direito não. Professora, Oi, clica com o teclado em cima do slide, no lado direito. Coloca a setinha ali e clica, que eu acho que assim passa. no slide? No No próprio slide. slide. No próprio slide. Espera aí. Eita, dificuldade. Tá vendo aí? A pessoa que não. Peraí, que eu acho que eu tô me descobrindo aqui. Calma aí. Meninos! Não, que isso, gente? Tirei minha foto daí. Tenta o Enter? Não, peraí, gente. Peraí que eu... Tentar o Enter. Mas ele está focado na minha imagem e não no Professora, slide. licença, a senhora está com a janela do Meet ou do Canva aberta? Boa pergunta. Peraí. Na sua tela está aparecendo a imagem com o chat, a foto da senhora e do pessoal ou só o slide? Porque só vai Não, funcionar se a senhora tá tiver na aparecendo o janela só o chat. slide. Aí, Isso, ó, na tela. agora a senhora tem que ficar nessa tela para poder aparecer. Pronto, Ah, agora está legal. passando. Opa! Boa, Ai, gente, boa. o negócio complicado, meu Apareceu. Deus. Bom, é isso, né? Tá vendo aí? A pessoa não sabe mexer, aí se mete a entender alguma coisa. Mas a gente dá um jeitinho, né? Demora, mas acontece. Bem, gente, e aqui a gente vai. Eu coloquei uma máxima aqui que é importante da gente refletir, né, sobre isso aqui, né? Laços de família. Laços que, ao mesmo tempo, conectam, também aprisionam carinhosamente e servem para conter a potência agressiva do mundo. Então, percebe que todos os contos, né, se vocês forem ler outros contos dessa coletânea Laços de Família, vocês vão ver que as personagens são sempre são sempre femininas, e elas têm esse conflito interno o tempo inteiro, né? Seja por que motivo ou outro, mas elas vão apresentar um conflito com o mundo, com o casamento, com os filhos, com o profissional, mas ela sempre vai enfrentar angústias. E é esse interno, né? Essa forma de encarar a vida, de enxergar o mundo dessas personagens, que a gente precisa entender um pouco. E como isso também, a gente pode fazer um link com a própria Clarice. Eu sempre digo o seguinte: nós não podemos fazer um link do personagem com o autor. Mas vejam, a Clarice ela carrega muito dos personagens em si. Então, ela apresenta características que você encontra no personagem. E vice-versa.
Por quê? Primeiramente, você precisa conhecer Clarice, para depois, então, entender a escrita, né? E entendendo a escrita, você vai entender um pouco também desses personagens, né? Dessas personagens femininas de Clarice, que retratam um pouco, representam um pouco da própria autora. Então, aí agora, vamos lá. Passando para a próxima aqui. E aí eu coloquei um índicezinho aqui para a gente respeitar, tá? Que é um pouco sobre a autora. Então, a gente, embora vocês já conheçam um pouquinho sobre a autora Clarice, eu acho que é importante que vocês tenham sempre tem uma novidade, sempre tem uma informação ou outra que você desconhece, e que é importante você fazer essa ponte, né? O tempo e a escrita de Clarice, então a gente vai ver como é o tempo, né? A gente sabe que ela é um modernista lá de 1945, né? Assim como os outros escritores dessa mesma escola, mas com a escrita totalmente inovadora, né? Diferente daqueles modernistas lá de 45. Elementos da narrativa. Então, quais são os elementos da narrativa? É só um apanhado, tá, gente? Não vou me ater muito a essa parte dos elementos da narrativa, até porque eu acho que vocês já tiveram aí essas aulas anteriores aí sobre esses elementos da narrativa. Os temas centrais do conto Amor. E depois a gente vai ver a personagem e o pensamento filosófico existencialista. Então, como é que Clarice bebeu dessa fonte, né, do existencialismo? Como é que a gente pode encontrar o existencialismo na escrita de Clarice? E a gente vai ver que é vasto, né? Esse pensamento aí de Nietzsche, principalmente, que era um filósofo existencialista, você encontra muito de Nietzsche ali. E depois a gente vai fazer algumas questões aí, tá? Bem, um pouco sobre a autora, como vocês já sabem, não é novidade para ninguém, mas eu acho que bacana a gente repassar, começar aí, né, didaticamente, falando um pouco sobre Clarice. Nasceu em 1920, lá na Ucrânia, né? Ela era judia. Emigrou para o Brasil devido a uma perseguição aos judeus, né, durante essa guerra civil lá da Rússia. Ainda muito criança, me parece que ela tinha mais ou menos, ela tinha meses, né, quando veio para o Brasil. Ela e a família. Cresceu no Recife, né? E, inicialmente, ela veio e se instalou em Alagoas, né? Maceió, porque havia alguns parentescos por lá, da família. E aí eles se instalaram, a família se instalou em Alagoas, ficou um tempinho, mas logo em seguida eles se instalaram em Recife. E lá eles permaneceram por um bom tempo, né? Bem, aos 12 anos, Clarice veio para o Rio de Janeiro, se formou em Direito. Escreveu seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, em 44. Casou-se, foi morar na Inglaterra, e em 1959, quando ela se separou, né, porque nesse meio tempo aí, Clarice se casou, né, 2 vezes, inclusive, né, o último foi um diplomata. E aí ela, em 1959, se separou e voltou para o Rio de Janeiro com seus 2 filhos. Ela já tinha seus 2 filhos. Começa a trabalhar no jornal Correio da Manhã, escrevendo a coluna Correio Feminino. E em 60, ela escreveu finalmente Laços de Família. Né? Não foi o primeiro livro dela, o primeiro foi Perto do Coração Selvagem. E aí a gente tem agora, 1960, Laços de Família, que é uma coletânea de contos que ganhou o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Vocês já devem ter pesquisado sobre isso. Nesse mesmo ano, 1960, acontece um incidente, né? Eu não nem incidente, porque, infelizmente, houve sequelas, né? Foi realmente um acidente. Clarice dorme com um cigarro aceso, sofre várias queimaduras, né, pelo corpo e na mão direita. Passou por algumas cirurgias, e a partir disso, Clarice passou a viver isolada. Somente ela e a máquina de escrever, né? Elas duas sempre ali juntas. No ano seguinte, publicou Crônicas do Jornal do Brasil, no Jornal do Brasil, e em 77, Clarice
escreveu Hora da Estrela, que foi a última obra dela, que, aliás, é um brinco, é um brinco. Quem puder, por favor, não deixe de ler, porque é maravilhoso. Na qual conta a história de Macabeia, uma moça do interior que vem em busca de sobrevivência na cidade grande, em busca de emprego, melhores condições, né? Mas é uma menina muito ingênua. Então, a gente começa a pensar agora na própria Clarice, né? Você lê Macabeia e pensa, essa personagem Macabeia, sendo uma moça muito ingênua, do interior, e ela vem para a cidade grande, para o Rio de Janeiro. Na verdade, ela não vem para Rio de Janeiro, ela vai para São Paulo. É São Paulo. E quando chega a São Paulo, ela encontra outro mundo, né? Um mundo que não faz parte da vivência dela. Porque ela é uma menina muito inocente, muito interiorana, e ela estranha toda aquela mudança, né? Toda aquela efervescência da cidade grande. Bem, deixando a Macabeia de lado, Clarice Lispector fez parte da terceira geração modernista, ou o que a gente conhece também como geração de 45. Foi uma época de renovação das forças de expressão, das formas de expressão literária na prosa, e principalmente os gêneros conto e romance. Era quando os escritores da época eles já estavam começando a reformular a sua maneira de escrever, né? Buscando mais uma forma mais aproximada do leitor, né? 45, né? Já estava fugindo do clássico e propondo aí uma escrita mais contemporânea, claro, para a época de 45, evidentemente, né? Então, nessa transição, Clarice chegou com Laços de Família. Então, em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estado da alma, Clarice utilizou recursos técnicos modernos, como, por exemplo, análise psicológica e o monólogo interior. Então, essa foi a expertise de Clarice, né? E ela também é considerada uma escritora intimista e psicológica. Mas a produção de Clarice acaba por se envolver também em outros universos. Obra também social, filosófica e existencial. Bem, as histórias de Clarice raramente têm um começo, meio e fim. Tanto é, gente, que nesse conto você pode ler de forma aleatória, né? De formas bem estanques. Você pode ler o primeiro conto, você pode ler o último, porque você vai perceber que não há uma linearidade. A escrita de Clarice não é linear, né? Então, por isso que a gente diz que não tem um começo, um meio, muito menos um fim. E a sua ficção transcende o tempo e o espaço. Os personagens estão sempre em situações limite, né? E a gente está falando de situações limite psicologicamente, né? São com frequência femininos e quase sempre situadas em centros urbanos. É onde ocorre o quê, gente? A mudança, a efervescência, né? Bem, e aí, como eu prometi a vocês, falando um pouquinho de Clarice e a forma de escrita dela, a gente vai ver um pouquinho, só muito rapidamente e superficialmente, sobre os elementos da narrativa de Clarice. Como ela trabalha os personagens, a boa parte dos personagens, mais especificamente o conto Amor. Então, a gente tem aqui o personagem principal, a Ana, né, que tem uma vida organizada, previsível, comedida, né? Aquela coisa muito blocada, né? Você sabe exatamente o que a personagem vai fazer. É por isso que ela é uma mulher muito organizada. Bem, o cenário da Ana são espaços cotidianos, como, por exemplo, a casa, depois ela tem o bonde e o jardim. São esses 3 espaços aí que vão simbolizar diferentes estados emocionais da própria Ana, né? Cada espaço desse aí, você percebe um estado emocional da Ana, né? O estado psicológico de Ana. A gente tem também o fato perturbador,
que é o encontro com o cego no bonde, que rompe a sua estabilidade emocional. Bem, aí a gente encontra, galera, é o que a gente chama, né? Ali ela tem um insight, né? Quando ela sai de casa, está dentro do bonde, né? A caminho do destino dela, né? Que vai fazer compras, vai à costureira. Bem, o bonde para e ela fica olhando para esse homem. Ali ela tem um insight. Por isso que a gente delimita esse elemento narrativo como um fato perturbador, porque ali Clarice começa a fazer uma regressão, né? A gente pode pensar que ela começa a fazer uma regressão da própria vida. E isso vai romper completamente com aquela previsibilidade da Clarice. Porque até então, a Clarice é uma mulher completamente correta, né? Suave, ela tem uma vida organizada, ela acorda pela manhã, ela cuida dos filhos, ela põe a mesa do café, ela cuida do marido, ela põe os filhos na escola, né, despacha os filhos para a escola, o marido vai para o trabalho, e aí a Ana sempre vai fazer aquela mesma, né, ter aquele mesmo circuito, né, fechado, ou seja, aquela rotina, né? Vai cuidar da casa, vai deixar a casa impecável, limpíssima, cheirosa, e aí depois a gente tem aí alguns outros comentários para fazer. Bem, e o desfecho? Bem, o desfecho dessa narrativa é a angústia existencial permanente, sugerindo que sua vida não será mais a mesma. Então, gente, aí a gente já começa a pensar na questão do existencialismo, né? Muito característico para a época, né, de geração de 45, mas que nem todos os escritores dessa época lançaram mão, não beberam dessa fonte. Mas Clarice, sim. Por quê? Se Clarice foi buscar uma forma de escrita que mexesse com esse universo, que entrasse, né, que ingressasse nesse universo feminino da busca, da angústia, da crise existencialista, do íntimo dessa personagem, então ela vai, né, ela e unicamente Clarice vai beber dessa fonte existencialista para falar dos seus personagens. E a Ana é uma delas. Professora, Fala, meu você bem. está conseguindo ver o chat? Porque tem algumas questões que as pessoas estão com dúvida. Opa, peraí. Deixa eu aumentar aqui. Só um minutinho, porque se eu tirar isso, eu não conseguir voltar. Opa, a senhora vai falar sobre as figuras de linguagem do conto? Claro, Anne, com certeza. Eu coloquei algumas, tá? É claro que, assim, uma aula não dá para a gente falar de tantos elementos importantes, né? Tantos recursos semânticos e linguísticos que a gente tem nesse conto. Mas eu vou falar, sim, sobre alguns. Rafael falou assim, como é que é? Espera aí, Rafael. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui, gente. Ai, ai. Estou mexendo no negócio aqui para procurar. Vamos lá? Mensagens. Ok. Bem, deixa eu ler desde o comecinho, rapidinho. Então, tá. Primeiramente, vocês estão me ajudando aqui a buscar o caminho para aparecer o slide, né? Depois, na setinha, no teclado. Andressa Ferrari. Coisa linda, hein, gente? Flávia Santana. Bem, alguém perguntou. Andressa, que saudades. Eu também, viu? Eu também. Eu conto 3 vezes,
Que maravilha. E a cada vez que a gente lê, Andressa, a gente descobre algo novo, né? É assim, é uma novidade a cada leitura. É um tempo psicológico, isso aí, Nicole. E aí o Rafael perguntou quais seriam os estados especificamente. Quais seriam os estados psicológicos É da porque lá da estava escrito que cada cenário representava um estado. Aí a pergunta seria sobre isso. Ah, sim, o cenário. Só um minutinho. Sim. Espaços cotidianos como a casa, o bonde e o jardim. Então, eles vão representar, sim, 3 estados emocionais, ou vários, né? A gente fala 3 porque a cada lugar que ela se encontra, ela desenvolve aí uma forma de ver a vida, né? E a gente vai falar sobre esses 3 estados emocionais, tá? Bem, tá, Rafael? E aí a Juliana perguntou como assim uma regressão? Vamos lá, gente. Essa regressão a que eu me refiro, Juliana, o que acontece? A Ana, não sei se vocês perceberam, a Ana ela é uma mulher muito previsível. Então, ela trabalha dentro de casa, todos os seus afazeres domésticos, tanto dentro de casa também como na rua, ela já tem tudo programado. É como se fosse assim, algo muito automatizado. Então, pensa o seguinte, como se você vivesse uma vida automatizada, uma rotina mesmo, exatamente isso, Andressa, uma rotina, mas que ficou algo lá atrás, que você não quer, né? De alguma maneira, você não quer lembrar, você não quer relembrar, você não quer vivenciar. Porque aquela rotina já te faz feliz, já te faz bem. A rotina de Ana, né, ela ama o marido, ela ama os filhos, então isso para ela é um universo completo. Completa essa mulher. Mas existe uma vida lá atrás que ela não quer lembrar. Que, aliás, ela faz questão de esquecer. Com o casamento, com a chegada dos filhos, né, com a rotina, com esse circuito fechado que é a vida de Ana. Né? Então, por isso que eu falo, essa regressão, né, a que eu me refiro, é esse tempo passado que ela não quer lembrar. Mas, o que vai acontecer com o fato perturbador? Isso vai vir às claras, né? Vai vir à tona. O momento que ela tiver esse insight, né, essa epifania, ela vai começar a fazer essa regressão. Então, ela vai começar a lembrar de uma vida, vamos lá, que talvez ela poderia ter tido, mas não teve. Por quê? Porque ela se casou, ela preferiu o caminho do casamento, ela preferiu o caminho mais curto para a felicidade. Então, talvez ela tenha deixado de viver outra vida que faria ela, né, da vida dela muito mais, que ela seria muito mais feliz e que ela não quer lembrar. Porque lembrar significa o quê? O que significaria a Ana lembrar desse passado? E aí, gente? Significaria o quê? Isso, a Flávia falou, a Ana teve uma epifania, isso. A primeira vez, né, eu não entendi nada, Luma, fui estudar as figuras de linguagem, me ajudou bastante, isso aí. Bem, e aí depois o Rafael, deixa eu puxar aqui mais, tem um podcast muito bom no Spotify, recomendo estudarem, bacana, Juliana. Gustavo, manda um link depois, Ju, se puder, sim, é verdade a sensação, que ela sente falta da liberdade que um dia teve. Então, gente, a Flávia está perguntando, será que ela se arrepende? Maria Brandão, exatamente, só que ela não sabe, ela não aceita isso. Ela não aceita esse fato, porque a vida dela já está perfeita, sabe?
ela mora dentro de uma caixinha de música. Então, aquilo ali está para ela não precisa de mais nada, ela tem tudo. Ela tem um marido que a ama, ela tem uma casa bonita, né? Ela mora num bairro legal, num centro urbano, ela tem filhos bonitos, como ela diz lá, né? Não tem um trechinho que ela diz, meus filhos são bons, verdadeiros. Então, ela não precisa de mais nada. Então, Isabel, esse sentimento de perda, talvez, né? Alguma coisa que ela deixou para trás quando ela preferiu o casamento, talvez seja esse fato perturbador ali que ela teve com o encontro com o cego no bonde. Né? O encontro com o cego fez com que essa estabilidade emocional de Ana sofresse uma ruptura absurda. E esse é um dos estados emocionais dela, tá, gente? Essa instabilidade que ela atingiu no momento que ela encontrou, no momento em que ela encontrou, que ela deu de cara com o cego. E aí vamos pensar, por que ela... É como se alguém tivesse puxado o tapete de Ana, né? Opa, olha, tem uma vida diferente aí. Tem um mundo lá fora que você deixou. Tem um mundo lá atrás que você deixou. E aí a Giovana pergunta, né? Refletir? Sim, ela passa a refletir sobre uma vida que ela poderia ter tido, mas não teve, porque agora ela está casada, né? Talvez, Letícia, ela quisesse sim voltar para a vida que tinha antes. E essa volta, né, essa lembrança de uma vida que ela poderia ter tido, de uma felicidade diferente da que ela tem, que é essa vida morna que ela tem, que é o casamento, os filhos, a casa, né, aquela intensidade que talvez ela não experimentou, né, a intensidade da vida que ela não experimentou, ela percebeu ali, naquele encontro com o cego no bonde. E aí a Flávia diz, né, a Letícia, quer voltar para a vida que tinha antes, talvez? A Flávia, repensar sua vida atual? Obviamente que sim, gente. Né? É um arrependimento, mas é um arrependimento que ela não aceita. E é isso que a gente tem que pensar, né? A Ana, ela não aceita esse retorno ao passado, né? Então, esse arrependimento não cabe na vida atual de Ana. Um choque de realidade, né, Luma? Assim, foi. Ali ela teve, na verdade, um encontro com o presente e o passado. E detalhe, ali também ela visualizou o seu futuro. E aí pensou, né? Isso eu estou fazendo aqui as minhas reflexões. O que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo que eu quero para mim? Olha aí a crise existencialista da Ana chegando, tirando a instabilidade dela. Então, esses estados emocionais da Ana seria a instabilidade, a crise existencial que começou a atingir a Ana a partir desse momento, né? Dessa epifania que ela teve. A Marcandão disse, ela se arrepende, mas como se acostumou com o ambiente e a forma de ser tratada, ela não quer voltar atrás. Então, Maria, é exatamente isso. Sabe aquela coisa assim, olha, você tem uma vida estabilizada, você tem filhos bons, filhos verdadeiros, um marido que te ama, um marido provedor, né, que não deixa faltar nada, a sua casa tem de tudo, né, a sua casa a Ana não é rica, mas ela leva uma vida confortável, né? Ela não precisa de nada, tanto é que ela não precisa o quê, gente? Trabalhar, né? Mas essa mesmice de todos os dias, né? A qual ela não reclama, da qual ela não reclama, nesse momento caiu por terra. E aí ela começa a perceber que ela poderia ter tido, sim, uma outra vida. E aí o Rafael diz, né? Eu acho que ela quase percebe no final, na parte que o marido chama ela para dormir. Bem, e aí o Gustavo diz, por esse motivo o Jardim Botânico é um momento de descoberta ou medo para a personagem? Pois é,
momento que ela enxerga, né, que ela dá de cara com o cego no bonde, mascando chiclete, ela percebe ali que ele não está nem aí. Ele tem um problema, ele tem uma deficiência, mas ele não está nem aí. Aparentemente, ele leva uma vida como, gente? Feliz, tranquila. Mas isso é na concepção de Ana, né? Que ele leva uma vida tranquila, feliz. Os problemas não o atingem como atingiu a ela nesse exato momento. Então, o cego, embora tenha uma deficiência, coisa que a Ana não tem, ele leva a vida numa boa. Tanto é que ele fica ali, ó, parado, na escuridão. Que escuridão é essa, gente? A própria cegueira, né? A própria deficiência visual. Bem, as centrais do conto, a gente também vou passar muito rapidinho, provavelmente vocês já devem ter tido uma aula sobre isso. Rotina e alienação. Ana vive mecanicamente, sem questionar sua própria existência. O inesperado como ruptura. O encontro com o cego desperta uma crise emocional e o quê? Reflexiva. Ela começa a refletir sobre a sua própria condição, né? De mulher, de esposa, de mãe, e o lugar dela, né, no mundo, no espaço físico, né? Feminilidade e papéis sociais. O conto discute o papel da mulher na sociedade, a sua relação com o casamento e a maternidade. Bem, isso é um ponto importantíssimo, né? Até porque para as redações que vocês farão aí, embora seja Hamlet, né, mas vocês podem fazer um link com essa questão aí, né? O papel da mulher na sociedade. Então, como é que vocês podem linkar o livro, né, de Shakespeare com também, talvez, o comportamento da mulher na sociedade. O comportamento que lhe é imposto, né? Não o que talvez ela deseje. Sua relação com o casamento e a maternidade. Fala, meu bem. Oi, é Priscila. Tem um comentário aqui no chat. Não sei se você conseguiu ver. Uhum. Peraí, eu estou olhando aqui. Sim, peraí. O Rafael diz, também tem a parte que ela fala que se ouvisse o chamado do cego, iria sozinha. Interessante, né? O encontro com o cego fez com que ela tivesse um choque de realidade. Ela queria desistir, mas no final ela aceita tudo novamente. Ou seja, a rotina volta, né? Ela percebe que tudo aquilo foi uma regressão, ela passou por um devaneio, mas agora não. Espera aí que eu vou voltar para a minha vidinha, porque aquela minha vidinha eu já conheço. E nada sai do lugar, nada está fora do lugar, muito menos a minha existência e o meu emocional. O meu emocional, no meu casamento, na minha relação com a família, com os filhos e marido, é o emocional que, gente, estável. E ela não pretende se distanciar disso, né? Aí a Giovana diz, aquela coisa de perder parte de si e viver acomodada. Mais ou menos isso mesmo, viu, Giovana? Juliana, mas ela fala do passado como doença de vida. Não consigo ver arrependimento. Então, doença de vida, por que você acha que talvez ela não tenha... Por que você acha que não poderia ser arrependimento? Porque assim, gente, olha, vamos pensar que ela escolheu as vias mais fáceis para uma vida estabilizada. E quando eu falo vida estabilizada, é a vida psicológica, emocional, a vida financeira, tudo isso que traz tranquilidade. Mas ela poderia ter tido uma outra vida que desse muito mais prazer a ela. E eu não estou nem falando da chegada dos filhos, né? Porque isso aí é indiscutivelmente para ela, o amor pela família é algo, né, indiscutível. Tanto é que o tema, qual é o título do conto, né? Amor. Então, esse amor, inicialmente, é pela família. Mas será que esse amor
não é também uma forma de se perder da vida? Então, é sim uma forma, talvez, de arrependimento por ter deixado para trás, talvez, uma vida mais feliz, mais prazerosa, mais intensa, que traria muito mais felicidade. E aí o Rafael diz assim, eu acho que o cego é uma representação dessa própria doença de vida. Vamos pensar o seguinte, gente. Vocês são muito novinhos, né? Mas eu acho que vocês podem fazer essa reflexão junto comigo. Bem, um casal, né? A partir do momento que eles decidem viver juntos, construir uma família, eles passam, né, e depois que eles realizam tudo isso, eles passam a viver uma rotina mesmo. E muitas vezes essa rotina incomoda, sabe? Por quê? Porque está tudo muito no lugar. Não tem nada para fazer, não tem nada para pensar, não tem nada para refletir, não tem nada para você mudar. Então, é essa rotina, né, que você não vê transformação alguma, em momento algum, que talvez tivesse incomodado a Ana naquele momento da epifania. Então, a Flávia diz, acho que ela pode ter transformado assim a mente para não querer voltar atrás. O cego representa como uma vida sem ter um casamento, sem as coisas que ela passa. Então, a Maria Brandão, ela se aproxima muito dessa coisa de rotineira cansativa. Né? Porque, na verdade, gente, chega um momento que aquela rotina é cansativa, é exaustiva. E aí você pensa, nossa, não acontece nada de novo. Nada. É sempre a mesma coisa. Eu acordo no mesmo horário, eu acordo os meus filhos, eles vão para a escola, né? Eu ponho o café da manhã, eles vão para a escola, o marido vai para o trabalho. Então, gente, é uma rotina muito simplista. Não acontece nada. Mas isso é muito próprio do casamento. O casamento propõe isso, né? Você chega a essa rotina impreterivelmente porque o casamento impõe isso. Então, eu acho que ela, talvez por achar, né, como a Flávia disse aqui, ó, por achar que tem tudo, mas que o cego vai representar essa vida que ela poderia ter tido, teve, né? E aí, como a Flávia disse aqui, olha, para mim o cego representa o abrir dos olhos, com certeza. Ali, Flávia, ela enxerga uma outra possibilidade que ela não teve ou não quis, talvez, vamos lá, talvez ela não quisesse ter tido essa outra vida. Talvez ela não quisesse ter tido essa outra possibilidade de vivência. Porque, vejam, uma rotina, ela é cansativa, ela é um marasmo, né? Mas ela te dá segurança. Ela te transmite segurança, porque nada sai do lugar. Você sabe exatamente tudo o que você tem para fazer, né? E tudo o que vai acontecer. É um dia após o outro. Agora, quando você tem a possibilidade de transformar isso e viver uma outra vida, talvez mais intensa, talvez mais conturbada, mas é uma possibilidade que deixa a Ana instável. Ela não quer passar por isso, mas o cego, ele vai sim representar essa crise existencial dela, né? Que ela passa a entender naquele momento. E aí a Mini diz assim, para mim ela se vê no cego
porque ele está no escuro e vive de forma mecânica, né? Sim, é o que eu falei agora há pouco, né, Mini? Ele, na sua escuridão, na visão de Ana, ele é muito mais feliz do que ela, que enxerga, né? Que tem uma vida boa. Imagina a dificuldade que esse homem tem, né, para se locomover, para se relacionar com as pessoas. Imagina, até pelo simples fato de pegar um ônibus, pegar um bonde, ele já encontra dificuldade. Imagina na vida, nas relações sociais, né? E aí a Maria Brandão também diz, né? Sim, só pela vida confortável dá para saber que ela não quer desistir, mas quer ao mesmo tempo. Então, existe uma figura de linguagem aí que a gente pode pensar, né, que me ocorre, que faz parte da rotina da Ana, e nesse momento ela percebeu o quanto ela é infeliz. É o paradoxo. O paradoxo, gente, é você sofrer um conflito interno. A Ana, ela quer aquela vida, ela ama o marido e os filhos, mas aquilo incomoda ela também, porque ela deixou talvez de viver uma vida completamente diferente, e não essa rotina, né? Bem, e aí ela diz também, né? A Maria diz assim: olha, sim, porque é como se fosse um fardo nas costas dela. Ser mulher é difícil. E como, né? Ela sente uma angústia, mas não quer sentir isso. Denomina sua vida perfeita, mas não se sente completamente feliz no fundo. Sim, eu vejo dessa forma. É como se estivesse prestes a explodir uma bomba, sabe? Vai se criando um clima tenso, né? Carregado, e a Ana, ela está ali, naquele meio, né? Resolvendo os problemas, sendo útil, e aquele clima crescendo, né? Atingindo né? Prestes a atingir um clímax que ela não está preparada para viver, né? E eu acho que é essa felicidade que ela busca que incomoda. Porque essa felicidade rasa, né, a que Zygmunt Bauman sempre se refere, né, é a felicidade líquida, rasa, que a personagem Ana tem. Não é aquela felicidade intensa, verdadeira, crua, né, que você se doa, você se entrega. E aí você não teria essas crises existenciais. Você teria, provavelmente, outros problemas, mas não esses a Ana, né? E aí ela diz, realmente o homem carrega mais coisas na parte mental ou física do que as mulheres, mas nós somos vulneráveis e sensíveis. Qualquer coisa que estiver acontecendo com a gente, de uma depressão dá uma depressão ou melancolia. Ela também tem traços melancólicos. Então, quando eu falei para vocês que não dá para a gente estancar, né, a autora dessas personagens, né, de Clarice, é mais ou menos por isso. Porque a Clarice, ela sempre se mostrou muito para baixo, muito depressiva. Não sabemos se isso aconteceu pelo casamento, né, que acabou, pelo acidente que ela sofreu, né, o incêndio, que acabou por trazer sequelas, deixar o braço dela quase que imobilizado, né, com muitas marcas, muitas queloides. Então, a Clarice, ela passou a levar uma vida solitária. Mas a solitude de Clarice não a incomodava porque ela tinha máquina de escrever. E ela tinha sua escrita, né, que fazia companhia a ela. Mas veja, gente, é como se eu tivesse tudo, mas faltasse alguma coisa. Então, querendo ou não, a gente tem que fazer essa ponte, né?
E aí a Flávia diz, só se o tema for Ofélia, vai ser perfeito. Pois é, né? Não acho que o homem possa carregar mais coisas na parte mental. Acho que isso depende da vivência. Ok. Beleza, gente. Vamos lá passar um pouquinho? Agora eu queria falar sobre essa corrente filosófica a que Clarice se entregou. Porque ela viu que ali a escrita dela germinaria. Germinaria de uma tal maneira, porque representaria também esse íntimo dela. Então ela pensou, aqui a minha escrita vai crescer e vai germinar. E eu vou ter liberdade para escrever do jeito que eu quero. Então, o existencialismo, gente, é esse movimento que se concentra na experiência subjetiva do indivíduo, na liberdade e responsabilidade, na busca por sentido na vida. Então, é também um movimento que defende que a existência precede a essência e que a vida de cada pessoa é moldada pelas escolhas que faz e não por uma natureza humana pré-definida. E, olha, eu não sei o que vocês pensam a respeito desse movimento filosófico, né, que a gente tem como precursor o próprio Nietzsche, né? Mas vamos pensar o seguinte, gente. Até então, a escrita de 45, né, e por aí afora, porque quando ela escreveu o conto, a coletânea Laços de Família, isso já foi na década de 60. Mas ainda era aquele modernismo contemporâneo, né? mais voltado aqui para uma prosa, uma escrita mais voltada para o leitor, mais relaxada, mais simples, né? Com um vocabulário mais simples, né? Esquecendo aquele passado, aquele rebuscamento todo e aquele classicismo. Bem, quando a Clarice não se enquadrava nessa forma de escrita. Então, ela queria achar a sua própria maneira de escrever. Então, eu penso eu, que ela se apegou, né, bebeu dessa fonte para exatamente representar a própria personagem. Vamos pensar que a Clarice é a própria personagem dos seus livros, né? Então, o existencialismo, para mim, né, na minha visão, estudando um pouco sobre isso, sobre esse movimento e sobre a proposta, a gente vai pensar no existencialismo como fazendo parte escrita da Clarice. E a Ana nada mais é do que, gente, o próprio símbolo do existencialismo, da crise existencialista. Fala, meu bem. O Guilherme está perguntando aqui, olha, oi, Guilherme, tudo bem, meu amor? Como vocês interpretaram a parte da Senhora de Azul com o rosto? Li várias vezes e não consegui interpretar. Olha aí, galera. Vamos lá. Só um minutinho, Guilherme. Rafael, por caminhos tortos caiu no destino de mulher, né? Como se ela o tivesse inventado. Sim, no início do conto, ela já nos diz, recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Percebe, gente, que ela não quer, vejam, ela não quer fazer essa regressão. Mas aquele momento epifânico faz com que ela volte atrás, faz com que ela relembre o passado, talvez a sua infância, talvez a sua adolescência, mas ela faz essa reminiscência, né? Ela faz esse retorno ao passado, sim. E a gente tem aqui algumas características, do existencialismo, que é liberdade e responsabilidade. Os existencialistas acreditam que a liberdade individual é fundamental
E que cada pessoa é responsável por suas escolhas e ações. Claro, né, gente? Ela vai colher o quê? As consequências dos seus próprios atos, né? Autenticidade, a busca por uma vida autêntica que reflita a verdade do indivíduo. É uma das principais preocupações do existencialismo. Então, autenticidade. Vocês acham que a Ana é uma mulher autêntica? E aí? Deixa eu ver aqui, tem tanta. Ah, a Luciana, não, não. Vocês acham que. Eu também acho, pois é. A Jéssica, sim, Jéssica? Você acha que ela é uma mulher autêntica? Justamente por esse, Gustavo, justamente por esse movimento de questionamento. Pois é. Então, a autenticidade, ela chegou. O Guilherme disse o quê? Acho que ela segue o caminho imposto pela sociedade. Bem, Guilherme, até então, né? Até então, ela era a própria, o próprio símbolo do que a sociedade impõe. Aquela mulher perfeita, fiel, né? Bem casada, boa mãe, boa esposa, boa dona de casa. Mas vejam bem, isso não significa autenticidade. A autenticidade é quando a pessoa ela é o quê, gente? Verdadeira, ela se coloca tal qual ela deseja ser. E aí o Guilherme diz, o final do conto é em aberto, não dá para saber se ela mudou dali em diante. Exatamente, foi só para apresentar essa crise existencial por que passou a personagem Ana, viu, Guilherme? E aí o Rafael diz, parece que a personalidade dela é baseada na necessidade da família. Bom, vamos lá, Rafael. Vamos pensar nisso, a necessidade da família. A Ana, ela é uma mulher útil. Ela se sente muito importante dentro do âmbito familiar. E ela é. Por quê? Os filhos, quando querem comida, procuram quem? Procuram a mãe. O marido, quando quer uma roupa limpa, quando quer uma roupa passada, quando quer almoço, janta, quando ele quer uma toalha, a quem ele vai buscar? Né? Exatamente, Nayara. Sem a Ana, as coisas não funcionam. E é exatamente isso que acontece. Então, Ana, quando ela está no meio familiar, ela é completamente útil. Então, ela não para pensar em nada mais. Ela só precisa dar cabo das preocupações familiares e resolver as pendengas familiares, que são aquelas coisas ali da rotina, né? Yasmin falou que a Ana precisa de um abraço e terapia. Também acho, Yasmin. Ela precisa de um abraço coletivo. Bom, só que quando ela está né, dentro do âmbito familiar, quando ela está no âmbito familiar e ela tem essa utilidade toda, beleza. Mas quando ela sai à tarde, né, que ela se refere a essa tarde como as horas perigosas, bom, ela deixa de ser útil. Cadê a utilidade da Ana à tarde? Ela já não tem mais. Gente, o que eu faço da vida? Aí, o que acontece? Ela começa a perceber que existe uma vida fora dali. Existe uma vida diferente da dela que poderia ser melhor. E aí a Luma diz, né? Nem os filhos e o marido, que é bom, né, ele é bom, do mesmo jeito deixa ela tão mal. Isso para mim é uma crítica enorme. Com certeza, né? Bem, vamos lá, vamos continuar. Daqui a pouco eu leio um pouquinho mais o que vocês estão escrevendo aí. Bom, a angústia também é uma característica do existencialismo, galera. Por quê? A liberdade de escolha, ela traz o quê? Consequência, né? E a consciência da finitude, da vida, podem gerar uma sensação de angústia. Mas a angústia também pode ser encarada como um catalisador para a autoconsciência e a busca por sentido. Então, quando você faz as suas próprias escolhas, você tem que encarar o quê? O resultado disso, né? Que são as consequências.
E isso traz, muitas vezes, a própria angústia. Você fica angustiado porque você não está sabendo lidar com tudo aquilo ali que você gerou, que a sua liberdade foi tanta, né, que gerou tantas consequências boas, ruins, e agora você não está conseguindo lidar com isso tudo. E isso te causou o quê? Angústia. Você está angustiado. Isso tem um lado ruim, né, que faz com que você sofra, faz com que você queira outra vida, queira modificar, queira transformar a sua vida, mas também serve para você fazer uma autorreflexão, uma autoconsciência, né, em busca de sentido, né? Então, a gente pode pensar aí nesses elementos característicos do existencialismo como sendo também um trampolim para a Ana modificar a própria vida, né? E querer sair daquela rotina, sair daquele casamento, sair daquela vida comum, né? Aquela vida simples, rasa, superficial, e buscar algo mais intenso. Bem, a Luciana diz... a Luciana passou. Peraí, Luciana. Então, a angústia é uma condição do existencialismo no sentido de compreender a si mesmo uma vida de experiências de altos e baixos. Exatamente, Luciana. Né? E alguém disse aqui, olha, o homem está condenado a ser livre. É a máxima do existencialismo. Exatamente. Então, ela esquece, quando Clarice começa a escrever, né, e buscar essa forma intimista de mostrar seus personagens, o que ela faz? Ela coloca nesses personagens a própria crise existencial, porque ela fez essa escolha. E ela também vai ter o quê? A partir dessas escolhas? A consequência, ou as consequências, ruins, hora boa, hora ruim, mas ela vai ter a consequência, né? Tudo isso são consequências da própria escolha que a gente faz na vida, né? Bom, a sociedade nos impõe uma vida pré-estabelecida. Olha, você vai ser muito feliz se você tiver um casamento perfeito, uma vida financeira estável, filhos bem cuidados, bons, né? Assertivos. Se você for uma mulher sempre que vai estar sempre ali disposta a ser útil à sua família, então a sua vida está completa. Isso é o que a sociedade impõe. E a Ana, ela só percebe que ela leva essa vida, né, pré-estabelecida ali naquele momento epifânico. E essa regressão a que eu me refiro é ela pensar, né, numa outra vida que traria muito mais felicidade a ela. Entende? Uma vida exatamente de experiências e altos e baixos, como a Luciana falou, né? Então, gente, vocês já estão respondendo aqui a pergunta, né? Vamos lá. Será que é a B mesmo? Então, a forte reação de Ana estremeceu, vertigem e náusea diante do cego mascando chicletes pressupõe uma visão anterior da personagem sobre a normalidade e a ordem, que, a partir daquele momento, é abalada por quê? Ela descobre que o cego não era realmente cego, o que a revolta? Não, né, gente? A gente sabe que não, né? Ela percebe que o cego... ela percebe no cego uma aceitação tranquila de uma condição que para ela seria fonte de angústia, desafiando sua própria percepção da vida? Opa, me parece que sim, né? Ela se sente pessoalmente ofendida pela falta de modos do cego no transporte público? Obviamente não, até porque, gente, ele nem transmite, ele nem transmite tantos gestos assim, né? Para que ela chegue a essa conclusão. Ela acredita que pessoas cegas não deveriam sair de casa ou usar transporte. Por favor, né? Então, a gente tem realmente aqui a letra B como sendo aí essa percepção de vida, né? Ele ali, aquela aceitação de vida, aquela tranquilidade
no rosto dele, mostra para Ana que a vida dela não é exatamente essa tranquilidade toda, né? É uma vida tranquila, mas é uma tranquilidade que ela não deseja e que ela só está percebendo aquele momento. E que isso causou o quê na personagem? Angústia, né? Então a gente tem realmente aqui a imagem do cego como sendo ali, né? Ela percebe no cego essa aceitação como seria fonte de angústia, desafiando sua própria percepção. Galera, é exatamente isso mesmo, tá? Vocês chegaram aí à conclusão certa. Questão 2. No trecho, a piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. A figura utilizada aí, principalmente para descrever objetivamente os sintomas físicos de Ana, então a gente tem aí uma função referencial, ou expressar o estado emocional intenso e a perturbação interior da personagem. Aí a gente tem aí uma função emotiva. Oba, oba, B, Giovana, Júlia, Rosana, é isso aí. Estabelecer contato com o leitor, verificando sua compreensão, função fática? Obviamente que não, né? Explicar o conceito de piedade para o leitor não tem essa intenção, a linguagem é que não tem essa utilização. Então, quando ele diz a piedade a sufocava, então a gente tem aí uma função emotiva, né? Porque mexeu. O que vocês se lembram da função emotiva? A gente está falando, o foco é no emissor ou é no receptor, que nesse caso seria o leitor? A função emotiva, qual é o foco? Quando vocês aprenderam sobre funções de linguagem, vocês aprenderam que a função emotiva, ela tem como foco o quê? Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. A Mili está perguntando, eu não entendi, ela tem autenticidade quando se questiona? Não, ela não tem autenticidade, Mili. Em momento algum. A Ana não é autêntica. Ela vive uma vida falsa. Ela tem uma felicidade líquida, rasa, superficial. E isso não tem nada de autêntico, né, Mini? Bem, quem respondeu aí a questão 2, eu saí na hora da explicação, se alguém puder me ajudar, Luciana, reação de Ana demonstra conflito, pá. Bem, você acha, Rosana, que a letra E, aqui na questão 2, mas não tem letra E. A UERJ, ela só cobra... Alzira. Oi, meu bem. Alzira, porque... Pode falar. Pode falar, Rosana. Rosana que está falando? Não, é a Priscila que está acompanhando você na aula. É porque essas mensagens foram de questões anteriores. Nossa, foi da questão 1, né? Isso. Eu já estou na questão 2. Uma outra resposta aqui no final. Eu vi. A Luciana colocou aqui no finalzinho. Letra B. A opção D é interessante, o Gustavo disse, porque ela diz que essa piedade não era o sentimento que a faria ir para a igreja. Explicaram a letra D? Explicar o conceito de piedade para o leitor? Então, gente, quando ela diz que a piedade a sufocava, ela não está querendo passar conceito de piedade para o leitor. Ela está dizendo que essa piedade, né, que as pessoas sentiriam, né, por estar ali diante de uma pessoa com uma deficiência física, né, que é uma deficiência visual, para outras pessoas, talvez, as pessoas teriam piedade dele, piedade, mas ela não. Aqui diz que a piedade a sufocava. Ela não sente piedade, gente. Ela sente piedade de si própria, porque ela percebe ali que mesmo com toda a deficiência dele, né, física, ele aparentemente, ele é feliz. Né? Como assim essa piedade que ia para a igreja? Essa parte aí eu também não entendi muito bem. Alguém falou sobre
ir para a igreja, tal. Vamos lá, depois vocês explicam aí se é melhor como é que vocês entenderam isso. Bem, se fosse conceito de algo, seria referencial. Bem, gente, referencial é uma informação dada, né? Que não tem vínculo algum com o sentimento, com a emoção. A função referencial é somente descritiva, né? Ela só tem como principal objetivo descrever objetivamente algo. Então, não tem como ser, Thaís, não sei se foi a Thaís que colocou isso, que é a função referencial, tá? Agora, a função emotiva, mais uma vez, a função emotiva, ela tem como foco principal o emissor. Ela quer expressar o estado emocional do emissor, ou seja, da própria Ana, né? Quando você estuda a função emotiva, você percebe que o que a gente tem ali, né, entre emissor, canal, mensagem, receptor, é que na função emotiva, o que você tem como foco é o próprio sentimento que o emissor quer transmitir para o seu leitor, ou para o seu receptor, para o seu interlocutor, né? Tanto faz aí qual seria o seu destino. Mas a função emotiva, nesse caso aí, representa o próprio estado emocional intenso da Ana. Por isso que vocês aí, quem foi na letra B, acertou. É exatamente isso, a letra B, tá? Vamos lá então, gente, passando aí. A frase, questão 3. A frase "o mal súbito" parecia ter sido tão forte que o cego placidamente receberá aquilo, né? Ou seja, suavemente, sem ter expressão alguma, ele receberia aquilo. Contém um modalizador, que é o verbo parecia, né? Indica por parte do narrador ou da percepção de Ana o quê, gente? Certeza absoluta sobre a experiência do cego? A ordem para que o cego sentisse um mal súbito? Opa! D. Julgamento moral sobre a reação do cego? Ou a incerteza ou interpretação sobre a intensidade do que o cego sentiu? Exatamente isso, é a letra D. Por quê, gente? O mal súbito parecia ter sido, isso foi dela, né? O mal súbito, quem teve foi ela. Tão forte que o cego receberá aquilo. Ou seja, na percepção de Ana, o cego, ele está entendendo o que está passando, a crise existencial de Ana, pelo próprio semblante de Ana. Mas ele não tem reação nenhuma, né? Mal súbito sugere uma possibilidade, uma impressão. Sim, esse mal súbito foi a própria epifania que ela teve de que a vida dela era completamente... ela não queria aquilo para ela. A vida dela era completamente simplista demais. Qualquer um poderia ter a vida que Ana tinha. Então, ela percebe isso com aquele sorriso que o cego dá, né, enquanto masca o chiclete, e na percepção de Ana, ele está entendendo tudo o que está acontecendo com ela, no íntimo dela, e isso incomoda a Ana. Isso deixa ela incomodada. Por isso que ela diz lá na questão 2 que eu coloquei, olha, a piedade a sufocava. Porque, na verdade, o que ela mais estava sentindo ali era o incômodo com aquela tranquilidade toda do cego. Alguém disse alguma coisa aqui sobre Gustavo, trecho em relação ao sentimento de ir à igreja. Legal, olha. A vida do Jardim Botânico chamava como um lobisomem é chamado pelo luar, mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados. No entanto, não era com este sentimento que se iria a uma igreja. Então, gente, olha, quando eu falei para vocês que ela ali
tenha a certeza, né, cria a certeza dentro de si mesma de que ela não quer aquela vida para ela, e de que aquela vida para ela é muito simples e ela não busca mais, não quer mais, chegou a essa conclusão, que é uma vida muito comum, Ana percebe também que esse outro mundo a qual ela visualiza que ela poderia ter tido, ela gosta. Ela causa um incômodo, evidentemente, porque isso significa uma transformação total em sua vida. Meu Deus, a partir do momento que eu estou pensando que a minha vida não vale a pena, que essa vidinha simples, rotineira, não me agrada mais, né? É simples demais, é mecânica demais, é automatizada demais. Eu quero mudar isso. Ao mesmo tempo que ela percebe isso, ela tem consciência disso, a Ana se incomoda, porque é uma mudança, é uma transformação que ela tem que fazer, né? Até de ordem concreta mesmo, né? Ela tem que mudar. E aqui a gente tem, gente, quando ela percebe isso, que ela poderia, ela visualiza, ela faz uma regressão e ela percebe que ela poderia ter tido uma vida muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais agradável, muito mais intensa, cheia de altos e baixos, né? Ela diz: o mal súbito parecia ter sido tão forte que o cego placidamente receberá aquilo. Então, a gente tem a incerteza ou interpretação sobre a intensidade do que o cego sentiu aí, né? Na percepção de Ana, obviamente, né? De Ana ou do narrador, né, gente? Porque a gente não sabe se isso foi um discurso indireto de Ana, né, da própria Ana, enquanto personagem, ou se foi do narrador, na percepção de Ana. Bem, vamos lá. Questão 4 diz o seguinte: a descrição final, a vida podia ser essa coisa gorda, vermelha, pesada, utiliza predominantemente uma figura de linguagem aí. E aí? Quem poderia me dizer? É um eufemismo? É uma metáfora? É uma comparação explícita com elementos da natureza? Ou é uma ironia para criticar a condição humana? Opa, tem D, tem B, Lohane, Larissa, Nanda. Então, gente, quando ela diz a vida podia ser essa coisa gorda, vermelha, pesada, ela fez aí, ela fez uma comparação implícita, né? Ela comparou a vida como algo gordo, vermelho, pesado. Ela fez uma metáfora, né, gente? O que é a metáfora, senão uma comparação implícita, né? Porque a letra C não poderia, de forma alguma, porque comparações explícitas, você teria elementos da natureza, você teria elementos também da própria gramática, como o elemento como, né? A conjunção. Ironia não seria, porque a vida podia ser essa coisa gorda, vermelha, pesada. O que tem de irônico aí, né? Então, ela faz aí uma metáfora da própria... são adjetivos que vão mexer, vão mexer com imagens sensoriais da própria Ana, né? Da própria vida de Ana. Bem, a gente tem um textinho aí na questão 5 que vai trazer para a gente aí umas questões até a 9 desse mesmo texto que diz assim: o jardim botânico estava quieto. Na alameda principal, as árvores enormes, estatelar-se, altas, o espaço entre elas em silêncio morno parecia conter um segredo que poderia ser revelado. O cheiro era forte e doce. O trabalho das flores e das folhas que apodrecem a terra. O solo era macio de séculos de queda. Galhos se roçavam numa breve aragem trêmula. As sombras eram grossas como lodo. Sob os pés, a terra estava fofa. Ana respirava devagar. Sentia-se culpada, mas gostava. Tudo parecia estranhamente familiar demais para ela.
não se espantará. O jardim era tão bonito que ela teve medo. E aí, gente? Vamos lá a pergunta? Com esse textinho aí em mente, vamos lá a pergunta. Questão 5. A atmosfera criada pela descrição do Jardim Botânico, nesse trecho, pode ser definida como o quê, gente? Gustavo, peraí, deixa eu... Gustavo, Andressa, Lohane, B, misteriosa, orgânica e sensorialmente intensa. Exatamente. Então, a gente pode definir a atmosfera ali naquele momento como sendo exatamente assim, misteriosa como a Ana, contendo ali... Quando a gente fala misteriosa, significa que ela estava guardando, era como se ela estivesse guardando um segredo, né? Assim como a Ana. A Ana parece que guarda um segredo. A resposta da 4, meu bem? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. É a letra B, metáforas sensoriais e adjetivação expressiva para traduzir a nova e perturbadora percepção de Ana sobre a existência. Bem, e aí aqui, misteriosa, é porque parece que a atmosfera ali, né, do Jardim Botânico, guarda um segredo. E esse segredo, a gente pode pensar também que talvez seja parecido com o segredo que a Ana também guarda. E sensorialmente intensa, ou seja, ela sensorialmente, ela coloca ali a Ana como sendo parte dessa atmosfera, como sendo parte desse meio, né? Então, ela também, sensorialmente, ela é intensa como o próprio sentimento de Ana, né? Então, parece que está ali, ó, está sentindo isso, né, no ar. E parece que a atmosfera também percebe isso da própria Ana. É uma troca, né? É como se ali houvesse uma troca orgânica, né? Mas, na verdade, é uma troca sensorial, né? A atmosfera, aquelas árvores enormes, aquele ar misterioso, parece que é como se elas estivessem lendo a própria mente da Ana. Mas tudo de uma forma silenciosa, misteriosa, né? Então, aqui, na questão 5, a orgânica seria a própria condição da árvore, né? Ela está ali porque ela nasceu, cresceu, germinou, e a Ana, ela está ali como sendo parte dessa atmosfera. Então, esse movimento, né, que a atmosfera produz, né, de germinação, de cheiro, lodo, né, tudo isso é um movimento orgânico. Então, a Ana também está nessa mesma leitura atmosférica. Ela está orgânica, ela está germinando o pensamento, deixando o pensamento pregresso dela aflorar, e ela está gostando disso. Né? Ela está deixando todas as sensações se tornarem, naquele momento ali no Jardim Botânico, se tornarem intensas. Porque ali ela pode dar vazão a isso. Onde é que ela não pode dar vazão a todas essas sensações, gente? Todo esse movimento sensorial? Em casa. Não é? Em casa ela não tem nada disso. Ela tem que ser a Ana, exatamente, Maria Fernanda. Em casa ela tem que ser aquela Ana útil. Ela tem que ser aquela Ana esposa, mulher, mãe, correta, né, no apartamento. Isso aí, Thaís. No apartamento, ela tem que ser aquela mulher que está sempre prestativa, que está sempre ali se dispondo a ajudar, a ser útil, a agradar, né? Bem, vamos lá, questão 6. Eu botei 10 questões para vocês, tá, gente? Questão 6 diz assim: identifique a figura de linguagem presente em
Ah, essa aqui eu dei a vocês, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Presente em galhos se roçavam numa breve aragem trêmula. Opa, 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 opa. Personificação, personificação. Exatamente personificativo isso. Em si. Isso aí. Personificação total, né? Aqui você tem o galhos, né? Como sendo, né? Se roçavam, como se fossem pessoas, né? Seres animados. Numa breve aragem trêmula. Então, você vê aí uma personificação ou prosopopeia total, né? Beleza, muito bem, vocês são muito bons. Luciana diz o seguinte, com ideia reflexiva recíproca. Aonde? Qual questão, Luciana? Ideia reflexiva recíproca. Ah, sim, com a própria atmosfera, né? Isso, do Jardim Botânico, na 6? Verdade, isso. Galhos se roçavam numa breve aragem trêmula. Então, é como se ele estivesse ali numa dança, né? Numa dança, numa troca com a própria natureza. Bem, assim como a Ana, né? Quando eu falei para vocês que a Ana estava ali, naquele momento, no Jardim Botânico, tendo uma troca, né? Uma transição, sofrendo ali uma transição, uma troca de sensações, né? Se sentindo parte da natureza, se sentindo que também a natureza guardava um segredo, assim como ela também guardava um segredo bem escondidinho, mas que ali ela estava podendo colocar, deixar vir à tona, né? É exatamente por isso. A questão 7. No trecho, sentia-se culpada, mas gostava. O conectivo destacado introduz o quê, gente? Que tipo de relação aí? A gente sabe que o mas é uma conjunção que dá a ideia de oposição, né? Então, claro que seria, evidentemente, seria a letra D. Contraste, oposição entre sentimentos, né? Porque, gente, olha, é um paradoxo total. Porque, o que é um paradoxo? Voltando aqui a essa figura de linguagem que eu nem coloquei aqui, mas que eu deveria ter colocado, a Ana é um paradoxo total, total, né? A Ana, ela vive um conflito de se sentir culpada por estar gostando de estar ali, né? É quase como se ela tivesse, gente, tendo um momento de prazer orgástico ali naquele momento, né? E aí, mas ela se sente culpada. Por quê? Porque ela não deveria. Ela não deveria estar sentindo aquilo ali, né? De que ela poderia ter uma outra vida, ela poderia ser muito mais intensa, ela poderia ser muito mais feliz. Quando ela senta naquele banco ali, ela começa a fazer a própria regressão da vida, né? Ela tem essa sensação de culpa. Ela faz a meia-culpa, mas ela também gosta do que ela está sentindo. Então, essa troca que ela tem de perceber que a vida dela pregressa, né, poderia ter sido muito melhor e que ela deseja isso de volta, né, talvez ela nunca tenha tido. Ou teve, e isso foi, banido da vida dela porque ela preferiu o casamento como forma de realização, né? Bem, imagina cair tudo isso na prova da UERJ com essas mesmas questões, Nicole. Seria perfeito, né, Ananda? Bem, a questão 8 diz o seguinte, a afirmação, o jardim era tão bonito que ela teve medo. Revela que, para a Ana, a beleza do local está associada a quê, gente? Associada a quê? Letra B, letra B, letra B, letra B. Uma força avassaladora e talvez perigosa que transcende a compreensão e o controle. Exatamente isso. Gente, ali a Ana perde quando ela vê o cego, né? Ela perde o controle da sua vida. Ela percebe que, a partir dali,
ela precisa mudar e ela quer mudar. Mas, ao mesmo tempo, a vida que ela leva lá, aquela vida rotineira, também é boa. Opa, meu Deus! Jesus é lindo e cheiroso, isso aí, Maria. Assim, que a gente assim esteja no domingo. Isso aí. Então, gente, raciocinando aqui, essa força avassaladora e talvez perigosa que transcendesse a compreensão e o controle de Ana. Por isso que ela sente medo, mas ela também gosta, né? Ela perde, Thaís, completamente a segurança que ela tem no apartamento, a segurança que ela tem no casamento, a segurança que ela tem na vidinha familiar dela, no amor que ela tem pelo marido e pelos filhos. Exatamente, onde tem controle, tem segurança, tem controle. E aqui ela perdeu completamente isso. Né? Bem, questão 9 diz o seguinte: nesse fragmento, a elaboração cuidadosa da linguagem, com foco nas sensações, imagens e no ritmo da prosa, né, que né, você tem ali, né, os entremeios, cheiro forte, doce, solo macio, de séculos, sombras grossas como lodo, evidencia a forte presença de função poética. Exatamente. A construção da mensagem, seus efeitos estéticos e sensoriais. Exatamente, Jéssica, Luciana, Nanda. Gente, e isso é tão forte, porque o texto 3, né, que vocês estão resolvendo essas questões aí de 5 a 9, ele tem essa pegada mais poética, né, e sensorial, quando ele fala cheiro forte, doce, sol macio de séculos, né, ou seja, é um lugar antigo, né, de séculos, cheio de histórias, né, sombras grossas como um lodo. Então, ele faz aí uma comparação, né, das sombras grossas ao lodo também, que também representa esse tempo, né, enorme que passou, que é o tempo que a Ana perdeu. Percebe, gente? Que a gente tem aqui, tudo leva a pensar na Ana como alguém frustrado com a própria condição de vida, né? Ela tem uma frustração muito grande, mas ela só percebe essa frustração ali. E aí ela pensa: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu gosto da vida que eu levo? Gosto. Mas ela é automática, ela é mecânica, ela é previsível, ela é cansativa, ela é exaustiva. Quais os picos, os altos e baixos que eu tenho? Não tenho. Por isso que a gente tem aqui a função poética, né? Vamos lá? Última questão, galera. Na frase, Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. A expressão sua corrente de vida funciona como o quê, gente? Uma comparação? Metáfora? Opa, sugerindo que a ação e dedicação de Ana era uma força vital que mantinha tudo funcionando? Exatamente. Né? A gente não tem comparação aqui, a gente não tem hipérbole, né? Corrente de vida, gente, é um elo, né? É um elo. E que é como se você construísse ali um elo de utilidades, de funções, né, úteis. E a Ana era essa força vital que mantinha tudo na sua mais perfeita ordem. Ela não tinha problemas, né? Mas o problema estava nela, né? Tudo dependia dela, exatamente, Flávia. Tudo, o marido, os filhos, a casa, né? No caso, o apartamento, tudo. E ela dependia de quem?
né? E ali ela percebe que, por mais que a vida tivesse, né, talvez a vida tivesse levado ela para outros caminhos mais difíceis, com muitas dificuldades, assim como ela viu que a mesma dificuldade que o cego não tinha, aparentava não ter, pelo menos, né? Ela tem ali a percepção de que era o que ela queria, de que ela queria experimentar esses altos e baixos, e de que essa vida linear, né, sempre ali, ó, correndo no mesmo trilho, não estava legal. E aí alguém perguntou, né, pode explicar por que metáfora de novo, Maria Beatriz? Então, Maria Beatriz, tudo bem, meu amor? Então, metáfora porque nesse caso aqui, quando ela fala assim, olha, ó, vamos ler de novo. Ana dava tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Essa corrente a que ela se refere, né, quando ela fala corrente de vida, é como se ela estivesse ali segurando os pepinos. Tudo que tivesse, tudo que acontecia ali, ela estava ali para segurar a onda, não deixar o barco afundar, né? A família precisar dela e ela não estar ali. Por isso que ela era essa corrente de vida. Então, a gente pode comparar, né, a Ana como sendo essa corrente de vida, Maria Beatriz. Por isso que a gente vai considerar como uma metáfora, né? Porque é essa força que mantém aí o elo funcionando. O que é o elo? Os filhos, o marido, a casa, né? Exatamente. A vida em si. É esse circuito fechado que a Ana sempre fez questão de cuidar e manter, agora ela já estava querendo fazer o quê? Abrir, né? Ela já estava querendo sair desse circuito. Mas isso incomodava extremamente, absurdamente, ao mesmo tempo em que ela também gostava disso. Bem, gente, eu agradeço a presença de cada um de vocês, tá? Eu espero que domingo vocês coloquem todas os questionamentos de vocês, todas as reflexões que vocês fizeram até então, durante todas as aulas, com a professora Tami, comigo aqui, né, que só fiz um adendo, só um momento de reflexão, mas que vocês puderam ter bem mais aulas sobre isso. E eu quero que vocês levem isso para a sala que vocês estiverem, que vocês mantenham a calma e que isso vai dar certo, tá? E que eu estou aqui confiante, esperando que vocês se deem super bem e cheguem aí para a gente com essa primeira qualificação com altas notas. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu é que agradeço, viu? Andressa, meu amor, um beijo. Nicole, um beijo.